Olá, tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos para você que vai assistir agora, depois ou outro dia qualquer. Eu espero que essa mensagem continue alcançando aí o coração de pessoas que estão tendo dificuldade de estudar a palavra de Deus. Isso mesmo, né? A minha proposta aqui é incentivá-los a estudar a palavra, mostrando que a Bíblia é algo simples de se estudar. Quando nós dedicamos tempo, isso mesmo, temos que separar um tempo, né? E orarmos e clamarmos a Deus por clareza e discernimento. O Senhor Deus não vai deixar nenhum servo dele que é sincero em querer conhecer a verdade no escuro. Isso mesmo. Então, nós devemos buscar estudar a palavra de Deus, não porque queremos respostas, né? A Bíblia tem resposta? Tem, né? Mas porque queremos achar a verdade, né? Porque queremos ser transformados no caráter, tá? E isso o Senhor vai fazer e realizar na vida de todo aquele que busca estudar a palavra de Deus para encontrar a verdade. Então, pois bem, estamos aqui novamente, depois de um períodozinho assim, né, que eu fico aí sem aparecer, porque eu estou fazendo coisas do lado de cá, gente, sou uma pessoa normal como você, isso mesmo. Então, nós estamos aqui novamente para você continuar aqui, né, nesse raciocínio nosso de estudo da Bíblia. Lembre-se lá que nós começamos essa sériezinha, né, que foi denominado A Quem Enviarei. Tem uma sequência, né, para você entender o assunto que nós estamos tratando aqui. E para você perceber como é simples entender a palavra de Deus. Isso mesmo. Você não pode desistir de estudar a palavra de Deus. Como eu disse no estudo passado, Satanás não quer que eu e você entendamos o plano da redenção. Então eu quero dizer para você que eu tinha dito no estudo aí passado, né? A gente falou assim que a gente ia comentar um pouco o que é o evangelho do reino, né? O reino eterno que a Bíblia tanto fala, depois a gente vai falar mais versículos, né? Mas a gente vê com clareza que é a proclamação da graça e do perdão oferecidos a nós por meio de Jesus. Leide, o que é isso? É o plano da redenção, minha gente. Isso mesmo. Então, o seu evangelho eterno, que até lá na eternidade nós vamos ter isso diante dos nossos olhos, porque as marcas de Jesus vão estar nele por toda a eternidade, é o plano da redenção, né? Então, quando nós nos recusamos a querer entender todo o trabalho da redenção feito em nosso favor, nós vamos pregar que evangelho do rei? Fala pra mim. Porque é esse o evangelho eterno descrito na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem muito dessa palavra aí, né? Na palavra de Deus. E nós estamos aqui aprendendo o quê? O caminho do santuário, né? Porque o que nós temos, nós falamos no estudo anterior, né? E eu volto a dizer que eu não dou um estudo completo, gente. É uma pincelada, você tem que parar, separar um tempo para ler a sua Bíblia. Não tem como ler todos os textos bíblicos referentes a esse assunto nesse momento. Sempre ofereço aqui, quem tem o interesse de estudar a Bíblia, me chame no direct, a gente tem um estudo online. Você não precisa estar na mesma localidade que a minha geográfica, entende? Nós vamos estudar pelo celular, a internet nos proporciona isso, vamos estudar a Bíblia. Olha que coisa linda, né? Então, nós estudamos um pouco sobre o santuário. Nós verificamos que o santuário, ele existe no céu primeiramente, e o Senhor Deus deu um vislumbre dele aqui, né, para Moisés construir ele na terra. Por quê? Porque o desejo de Deus é ficar conosco. Olha que coisa linda, né? Você tem que ter isso no seu coração. O desejo do Pai é ficar com você, é ficar comigo, né? Por isso que lá em Apocalipse, gente, no final de tudo, se você tá aí desesperado, sei lá, por conta de motivo de quê, pode ser morte, desemprego, pode ser o que for, financeiro, filho, não sei. Leia Apocalipse 21 e 22. Apocalipse é um livro lindo, irmãos, lindo, precisamos estudar. Meu cachorro participando de novo. É lindo. E se você está nesse desespero, leia Apocalipse 21 e 22 e encha seu coração de esperança. Porque lá está confirmando tudo que temos estudado. É um Deus que quer habitar conosco.
né? E no final de tudo, Deus vai habitar conosco. Isso mesmo, o trono dele vai estar conosco. Nós vamos vê-lo face a face todos os dias, todas as horas, todos os segundos, todos os minutos. Que delícia será, né? E hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito do serviço que era feito no santuário. Por que nós precisamos entender isso? Para que nós compreendamos o trabalho de Jesus no plano da redenção. O Senhor Deus, eu volto a repetir, ele de uma forma didática, ele quis nos mostrar a olho nu mesmo o que ele iria fazer em nosso favor. Gente, eu acho isso tremendo e eu espero que em nome de Jesus os nossos olhos se abram para perceber este amor e este cuidado de Deus em nos mostrar todo o plano da redenção. Para nós entendermos o que Jesus está fazendo agora. Por que o povo fala que Jesus já está voltando? A Bíblia nos ensina isso. Mas como nos ensina? Só porque tem um texto lá, logo Jesus voltará? Não, porque Deus deixou sinais, né? Deus deixou uma história profética, uma contabilidade de tempos. Ai, Leide, tem data de Jesus voltar? Não, tem sinais. E ali a gente percebe, eu quero dar uma pincelada já com vocês aqui antes de orarmos, né, que quando nós estudamos ali as profecias de Daniel, esses dias eu estava até conversando com o irmão, eu falei assim, gente, o povo tem que despertar. Quando o Senhor Deus dá a visão para Nabucodonosor da estátua, né, Daniel estava vivendo em que período da estátua? Porque a estátua simbolizava um período da história, né? Daniel estava vivendo no período da cabeça da estátua. Exatamente. E nós estamos vivendo em que período? E o que eu acho muito interessante é porque Daniel viveu alguns períodos da estátua, a cabeça, o tórax e tal, né? E ele morreu crendo que ele veria o final de tudo, ou seja, que ele viveria nos pés da estátua e que ele veria a pedra sem auxílio de mão atingir os pés da estátua. Porém, ele morreu guardando a fé. Agora, quem está vivendo o período dos pés da estátua? Eu e você. Isso mesmo, eu e você. E o que está faltando então, minha gente, para Jesus voltar? É essa pedra sem auxílio de mão, que é o reino de Cristo estabelecido em todo o mundo, né? Deus vai destruir todos esses reinos injustos que habitam aqui nessa terra e vai recriar tudo. Isso mesmo, isso é confirmado no livro de Apocalipse também. Então, vamos lá, queridos, nós vamos orar agora. E como vai ser o estudo hoje? Eu vou contar para vocês como que era o trabalho no santuário, porque eu vou fazer as correlações e depois eu vou te dar o livro para que você estude. Por quê? Porque não tem como tirar um versículo aqui, outro aqui para você ir compreendendo toda a história num período tão curto que temos aqui, né? É importante que você queira entender esse assunto. A gente separa tempo para tanta coisa, gente. A gente separa tempo para ver pintura de cabelo, homem para ver carro, para ver futebol, para ver coisa aí do seu interesse, ver roupa, pesquisar alguma coisa, pesquisar um móvel, pesquisar uma tinta, sei lá, sabe? E nós não temos falado que somos cristãos, mas não temos separado tempo para estudar a Bíblia. Aí a gente fala assim, né? Nossa, Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Ou, deixa eu falar uma coisa pra você. Coloca seu nome aí. Coloca assim, ó, a Leide vai morrer porque ela está se negando a conhecer o que Deus deixou escrito. Fica mais assim, né? Chama mais você pra responsabilidade. Coloca seu nome aí, né? A gente tem a mania de repetir esse versículo como se fossem os outros. Não, os outros perecem por falta de conhecimento. Não, eu já tenho todo o conhecimento. Gente, a Bíblia é infinita, porque ela é a mente de Deus sendo revelada ao ser humano, sabe? Então, assim, o que está revelado aqui para nós é para a nossa salvação. Nós precisamos querer aprender mais do que Deus. Imagina Deus. Gente, o Criador do universo, não há nada mais superior, mais além do que Ele, é só Ele. Agora imagina Ele dizendo assim, olha, eu vou lhe criar, mas eu vou lhe dar instruções para como você deve viver aí até que eu venha te buscar, para que você não se contamine, para que você não se afaste de mim. E quantas vezes eu e você temos ajoelhado e dizendo, Senhor, me coloca no caminho, Senhor, Senhor. Ai, eu imagino Deus olhando e falando assim, com a Bíblia, né? Tá aqui, eu deixei tudo escrito. É só você parar e estudar,
né? E hoje no sábado, um dia tão especial, o Senhor fala, é um templo no tempo para mim me encontrar com você. Será que você para como o Senhor pediu para você parar? Nós estudamos um pouco sobre isso, gente. Isso não é ideia de placa de igreja. A gente viu na Bíblia a ideia de Deus. E a gente vê em Apocalipse que o Senhor previu, né? Previu não, ele já sabia de tudo. Ele nos advertiu que iriam tentar mudar os tempos e as leis. Isso mesmo, né? Então fique bem atento aí, né? O que está escrito, o que Deus pediu e o que os homens vão exigir que eu e você faça, né? Então vamos orar? Feche os seus olhos aí. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Geograficamente estamos distantes, mas por meio da internet podemos estudar um pouco da Tua palavra juntos. E louvado seja o Teu nome por essa oportunidade. Nós pedimos que o Espírito Santo abra nossa mente e o nosso coração para aceitarmos as Tuas verdades, Senhor. Não é a verdade de homens, é a Sua palavra, é o Seu claro, assim diz o Senhor. Nós queremos aprender o que o Senhor deixou escrito, que o Senhor quis nos ensinar. Nos ensine agora, Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o Senhor. Eu espero que você ore aí enquanto você for assistir esse vídeo, é muito importante. Tô aqui com o meu scriptzinho, né, um resumo bem rapidinho aqui, porque o tempo aqui é muito rápido mesmo. E eu quero dizer para vocês, olha que interessante. Em Daniel 8:14, nós temos uma profecia, né, das 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado, né? Nós falamos no estudo passado que Jesus está no lugar santíssimo, né? Fazendo intercessão e juízo. E nós lemos os versículos, né, no estudo passado que nos comprova tudo isso, né? Não é ideia da minha cabeça, né? Também de onde eu vou tirar isso, né? Então, eu quero falar com vocês, conversar um pouquinho com vocês, o que era feito no santuário terrestre, o que o Senhor Deus falou para Moisés que tinha que ser feito no santuário terrestre. E tudo isso que eu vou falar, conversar aqui com vocês, você vai ter que estudar no livro de Levítico. Isso mesmo, você vai ter que estudar. Então, vamos lá. Quando o Senhor Deus manda construir o santuário, no estudo passado eu coloquei até o desenho do santuário aqui, né, para vocês, num videozinho curtinho que tá publicado aí, depois você pega lá, dá uma pausa e dá uma olhada, mas se você quiser, você pode me chamar no direct que eu te mando no seu privado. Então, o que acontece? No serviço do santuário, é muito importante nós percebermos que tinha umas figuras muito essenciais ali, né? Tudo era essencial, né? Porque tudo, a gente vai ver em Salmos que lá é o caminho, né? O santuário é o caminho. A gente fala que tudo ali prefigura muito a obra redentora de Cristo em nosso favor. E isso me faz chorar, de verdade. Mas vamos segurar aqui, não vou chorar, não vou me emocionar, prometo, hein? Vamos lá. Então, o que era feito? Todos os dias, minha gente, todos os dias, né? O sacerdote estava ali e ele recebia dos pecadores ali, do povo de Israel, né? Lembre-se, o povo de Israel não era o povo pagão, era o povo de Israel. O povo de Israel deveria ensinar os pagãos o plano da redenção. E quando a gente lê na história de Israel, o que muito acontecia? O povo de Israel se misturava com o povo pagão e entrava em idolatria e prostituição. Então nunca foi plano de Deus que a gente fosse lá se misturar com os ensinos, mas que pelo exemplo as pessoas pagãs viessem a adorar o verdadeiro Deus. Alguma semelhança com os dias de hoje? Pense aí, né? Então vamos lá, e lembre-se que a gente começou o estudo lá como nos dias de Noé, lembra disso? Pois é, nós temos que refletir o que estamos vendo no dia de hoje, se está semelhante aos dias de Noé. Aí a gente já vê que Jesus está às portas, louvado seja o Senhor. Mas vamos lá. Então o pecador trazia, né, todos os pecadores traziam todos os dias a oferta pelo pecado dele daquele dia, tá? E ele simbolicamente, ele transferia o pecado dele para o animal, né, que era morto ali, e o sacerdote oferecia este holocausto em favor desse pecador, todos os dias, de manhã e de tarde. Por isso a importância de nós fazermos o quê? Cultos familiares de manhã e de tarde,
pedindo perdão pelos nossos pecados. As pessoas às vezes podem dizer assim, nossa, que exagero. É porque nós perdemos, irmãos, a noção do pecado e da santidade de Deus. Nós perdemos essa noção. E nós só vamos ter essa noção quanto mais oração tivermos diante do Senhor. Nós vamos entender como somos pecadores, como somos pequenos e Deus é grandão. A gente coloca Deus numa caixinha e coloca a gente num pedestal. O Senhor tem que fazer isso por mim, porque agora eu sou crente, o Senhor tem que realizar os meus desejos. De uma forma diferente, nós tratamos Deus assim. Fala aí se você não trata, né? Eu, às vezes, tratava Deus assim, trato Deus assim. Ai, Senhor, por que o Senhor não faz isso pra mim? O Senhor pode fazer, mas peraí, será que eu sei quem eu sou? Pecadora, né? Ai, mas Leide, a gente é filha. A gente é filho, gente. Mas quem que manda nessa hierarquia aí, né? A gente tá querendo mandar no pai. Peraí, né? Então, vamos lá. Ele oferecia esse sacrifício de manhã e de tarde, ok? E uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Nós estudamos o que tinha lá no Santíssimo, né? A presença representativa ali pela Arca da Aliança, o que tinha dentro da arca, os testemunhos, que é as leis de Deus, né? Depois, posteriormente, foi colocado a vara de Arão e o maná, Deus da provisão, e mostrando também a rebeldia do povo, né? Então, vamos lá. Quando esse sumo sacerdote entrava lá uma vez no ano, que eu também dei uma pincelada para vocês no estudo passado, era chamada a festa da expiação. Você precisa entender que as festas que o Senhor Deus instituiu para o povo de Israel, elas prefiguravam tempos da igreja do Senhor na terra. Isso mesmo. Por isso que aí está mais uma evidência de que nós estamos muito próximos da volta de Jesus, porque estamos na penúltima festa, que é a da expiação. Então pense aí comigo. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. E ali ele aspergia o sangue naquele lugar, né? E ele ficava ali um tempo. E neste dia em especial, que era chamada a festa da expiação, volto a repetir, no estudo passado eu creio que eu falei sobre isso. O povo ficava em contrição de alma, irmãos. Isso mesmo, sabe? Você sabe o que é contrição de alma? Não, a nossa geração hoje não sabe o que é isso. Porque a nossa geração tá com o eu no centro. Você já ouviu falar que as pessoas dizem assim, não, se você tá bem, o resto não tem problema. Eu me lembro uma vez que eu entrei, dando um aberto aqui de parênteses, né? Que eu entrei num consultório com meu esposo, do psiquiatra, e ele tava com uma crise de ansiedade muito forte. E psiquiatra só dá uma medicação pra você dormir, né? Não sei se é todos, mas a maioria sim. E porque não existe, irmãos, remédio para emoção. Eu nunca vi, toma um comprimido para baixar a ansiedade, toma um comprimido para baixar seu nervo. Não, existe um calmante para poder acalmar a sua sensação, sabe? Aquela coisa, porque quando a pessoa dá ansiedade, ela fica com dor de cabeça, ela dá uma coisa no coração, ela acha que ela vai morrer, ela não dorme. Então eles dão um sossega-leão na pessoa, né? Mas quando acaba o efeito do sossega-leão, a pessoa tá ali com os pensamentos, né? Tudo de novo. Então, o que acontece? Quando nós entramos no consultório, o meu esposo, ele estava vivendo, parecendo um zumbi, sabe? Bem assim, ó. E ele não conseguia fazer nada. Por quê? Porque o cérebro dele estava dominado por essa medicação que não deixava ele pensar, não deixava ele ser ativo, né? Ele estava bem parado. E aí eu falei isso pro médico, e aí o médico me ignorou e virou pra ele e falou assim, mas você tá bem? Aí ele dopado nele. Aí o médico então continua com a medicação. E também temos aquela outra coisa que você também deve ouvir, que é assim, se fulano aqui não tá te fazendo bem, você pega e sai de perto dele e vida que segue, né? Então assim, essas coisas, quando a gente vai na Bíblia, meio que a gente não encontra muito assim, uma base para esse tipo de ensinamento, né? Então, assim, nós devemos estudar a palavra de Deus para ter muito cuidado com os ensinamentos que se propagam, isso mesmo. Então, pensa comigo, contrição de alma que nós estávamos falando, né? Então, quando esse sumo sacerdote estava lá e a gente, né? Todo o acampamento de Israel tinha contrição de alma. O que eu quis dizer com esse exemplo que eu dei, né? Lá naquela época,
parece que era mais enfatizado que o ser humano não tinha que estar no centro. E hoje é enfatizado no meio religioso que o ser humano está no centro. De uma forma muito sutil, é enfatizado que eu e você somos assim, sabe? A última bolacha do pacote, né? Então, assim, quando nós invertemos isso, nós tratamos Deus de uma forma diferente, né? E não temos a oração, o estudo da palavra, o jejum, a intercessão como algo que deve ser prioridade na nossa vida, porque nós achamos que Deus é quem nos serve de alguma forma. Examine aí o seu coração. Eu tenho examinado o meu todos os dias, porque eu sou pecadora como você, e eu estou vivendo numa geração terrível como você, né? Que a gente pisca aqui e olha para ali, já tá tudo petecado. E quando a gente menos vê o peteco também, a gente tá absorvendo o peteco, e a gente tem que orar e vigiar o tempo todo. Então, nessa época, irmãos, o pessoal ficava em contrição de alma. Nós precisamos entender o que é isso, né? Então ali eles ficavam vestidos de pano de saco, jogavam cinzas nas suas cabeças e ficavam curvados até o momento, e se clamando arrependimento, até o momento em que o sumo sacerdote saísse de lá do Santíssimo. E quando ele saía, significava que o sacrifício tinha sido aceito, o perdão dos pecados tinha sido concedido e a absolvição do povo também. E aí o povo entrava em festa, né? E aí vinha a festa dos tabernáculos, né? Que eu já disse para vocês que, como estamos na festa da expiação, qual é a última festa que falta? A festa dos tabernáculos. E quando é ela que vai acontecer? Quando Jesus Cristo voltar, né? E quando que se encerra a intercessão de Jesus Cristo no Santíssimo? Quando ele sair de lá, né? Quando o Senhor Jesus sair do santuário, irmãos, não haverá mais quem interceda por nós. Você precisa entender isso, né? E não havendo quem interceda por nós, não haverá mais do que se arrepender. O juízo está acontecendo agora. Nós lemos muitos textos a respeito disso, né? No estudo passado, e tem mais textos, como eu disse, não dá para dar tudo aqui. E o que acontece? Satanás não quer que eu e você saibamos disso, porque ele quer nos distrair. Ele nos distrai com os problemas da vida mesmo, corriqueiros. Aí a gente fica orando a Deus para Deus resolver esses problemas. Ai, Deus não pode resolver esses problemas? Ele pode, tem todo o poder e ele quer cuidar de nós. Ele já provou por A mais B, C, D, Y, Z, que cuida do seu povo. Só que o cuidado que nós queremos é o cuidado que Satanás está mostrando para nós que Deus tem que ter, né? Então, assim, olha para a vida dos apóstolos. Olha para a vida do próprio Cristo, que é o nosso maior exemplo. Olha para a vida dos profetas. Olha para a vida de Jeremias. Olha para onde estava João. Agora, eu queria que você entendesse, em nome de Jesus, que nós precisamos ter mais comunhão com esse Deus para aceitarmos o cuidado dele, entende? O cuidado dele enquanto peregrinos aqui somos. Deus disse assim: o que você tiver que passar, eu estou com você. Porque aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Quando nós estamos em Cristo, queridos, mesmo que a nossa vida aqui venha chegar a um ponto final, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai nos ressuscitar. E aí sim, será um início da eternidade para aqueles que confiam em Cristo. Então, o cuidado que Deus tem para com o seu povo não é aquilo que Satanás tem pintado aí para mim e para você. Por isso, muitas vezes a gente fica meio confusos com relação àquilo que temos exigido de Deus. Exigido, porque esquecemos quem somos, pecadores, e a santidade de Deus, quanto dependemos da obra redentora de Cristo. Então, quando Cristo sair dali, não haverá mais intercessão. Então, não haverá mais arrependimento, não. A palavra de Deus disse assim, ó, ali o justo vai continuar sendo justo e o ímpio vai continuar na sua impiedade. Por quê? Porque também Ezequiel fala que o Senhor Deus vai mandar o seu anjo e o seu anjo vai selar os seus com o selo de Deus, que está lá em Ezequiel também, né? E os que não estão selados irão receber as pragas. Isso mesmo. As pragas de Apocalipse não vão cair sobre os selados de Deus. Irmãos, não tem outro tempo.
Entenda isso, em nome de Jesus. Leide, eu não consigo entender. Vamos estudar a Bíblia, né? Ah, eu não sou teóloga. Não, eu não sou teóloga. Mas vamos juntos nessa crescente, vendo versículos por versículos para a gente ter essa clareza. Queridos, quando Jesus Cristo sair do Santíssimo, conforme ele prescreveu no santuário, ele não volta para lá mais. Entende? Não tem mais intercessão. Ele vai voltar para levar os seus consigo, e depois que ele descer com a nova terra e com os santos junto com ele, os ímpios vão ressuscitar e vão morrer junto com Satanás e seus anjos. Isso está escrito na Bíblia. Ele não vai, volta, você tem outra chance, ele vai de novo, vai ficar uns aqui, outros lá. Não tem. E Satanás está enganando o povo, para que o povo pense que tem uma nova oportunidade. Irmãos, não tem. E o que é mais chocante é que muitos estão dilubriados, achando que terá outra oportunidade. Me fala, aonde que está, volto a dizer para vocês, a profecia de Daniel 8,14. 8,14? Não, 8,14 é 2.300 tardes de manhã. A profecia de Daniel, lá da estádio de Nabucodonosor. Não sei se está em Daniel 7, né? Não me recordo bem, mas nós estamos vivendo no reinado dos pés. Não tem outro, entende? Então, não tem como ir e vir, Jesus ir e vir e ter outras oportunidades. Não tem isso na palavra de Deus, né? Então, isso acontecia, vamos voltar lá, isso acontecia ali no santuário. Então, a gente precisa entender que, por que tinha que morrer? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado é a transgressão da lei. E por que o santuário celestial, não sei se você já leu esse termo na Bíblia, o santuário celestial tinha que ser purificado, conforme Daniel 8,14 diz. Então, perceba que quando o sumo sacerdote ficava ali todos os dias oferecendo o sacrifício no lugar santo, não no santíssimo, né? Então, os pecados das pessoas estavam sendo ali registrados no livro. Eles não tinham sido apagados ainda. Ah, tem livro de registro de pecado na Bíblia? Tem, gente. Está escrito na Bíblia isso que tem. Então, quando o sumo sacerdote levava para o lugar santíssimo, aí sim os pecados eram perdoados. E o que acontecia, minha gente? Você vai ler isso lá em Levítico também. Era de forma figurativa transferido esses pecados para um bode emissário. Ele era enviado para morrer no deserto. Quem é esse bode? Esse bode Azazel. Representa quem? Satanás. Isso mesmo. Então o meu e o seu pecado, que são confessados, né? Que a gente se arrepende. Arrepender é deixar de fazer. Nós temos forças para deixar de fazer? Quem nos dá essa força? Cristo. Por isso que ele fala que agora eu vou habitar em vocês. Né? Quando Jesus Cristo morre na cruz, ele dá força e poder para nós vencermos a escravidão do pecado. Porque, irmãos, quando estamos presos na prática do pecado, somos escravos. Prostituição, lascívia, vaidade, avareza, orgulho, falta de perdão. A lista é grande de pecado. O Senhor nos dá poder para sermos libertos desse pecado. Então, o que acontece? O Senhor Deus nos perdoa, logo essa purificação é feita. O Senhor Jesus entrou no Santíssimo, o nosso pecado não foi sobre ele? Foi. Eu espero que você entenda em nome de Jesus, é simples mesmo. Parece louco às vezes porque a gente já assistiu filme demais, porqueira demais na vida, né? E Satanás pega a verdade e mistura com a mentira. Outro momento a gente pode falar um pouco sobre isso. E aí o que acontece? Ele entra com esses pecados, mas quando o sacrifício de Cristo é aceito, não era assim que ele prefigurou aqui, quando o sumo sacerdote era aceito lá com a exparsão do sangue, ele sai purificado e pode festejar, porque o povo foi perdoado. Aí a purificação, a limpeza, para onde que foi esses pecados apagados, né? Ele é jogado sobre Satanás, isso mesmo. Ele vai sofrer pelos pecados dele e pelos pecados meu e seu, porque nós nos arrependemos e aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador intercessor. Amém? Digo um amém bem grandão, porque nós vamos estar lá ao lado do Senhor Jesus, para a honra e glória dele. O sacrifício dele não pode ser em vão em nossa vida, ok? Vamos perseverar.
Então vamos lá. E tem algo em Levítico também que é interessante, que diz assim, que em alguns casos lá, o sacrifício, o sacerdote, ele foi orientado a comer o sacrifício, né? Carne da minha carne. E significava a transferência também do pecado para o santuário. Sabe o que eu acho interessante nisso? Porque Cristo fala, eu falei carne da minha carne, eu já falei, né? Essa frase que Jesus Cristo falou. O que eu acho interessante, né? Que o Senhor também fez isso de forma didática aqui para nós quando ele oferece o pão. Aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo, né? Quem que era o cordeiro ali sacrificado, irmãos? Era Cristo, era o símbolo de Cristo, né? Então, isso significava o pecado sendo carregado pelo cordeiro. O sacerdote também simbolizava Cristo. Entenda isso em nome de Jesus. Tudo ali era Cristo e a gente vai ler em Salmos isso, né? E quando ele comia, o pecado não estava no cordeiro? Estava. O cordeiro também era Cristo. Aí o sacerdote também representava Cristo? O pecado estava no cordeiro. Aí ele comia o cordeiro. Agora o pecado estava no sacerdote. E o sacerdote ia levar, Cristo prefigurado no sacerdote, ia levar o pecado diante do Pai para interceder. O pecado estava no pecador? Agora não mais. Gente, é algo tremendo! É algo tremendo. É algo assim que, pelo menos para mim, a mente humana, eu vou estudar isso para toda a eternidade. Dizer, Senhor, como isso era possível? Como isso era possível? Eu pequei. Ai, não posso me emocionar. Vamos lá, então. Então, nós estamos, irmãos, na última parte solene da obra de Cristo no santuário. E é isso que você e eu precisamos entender. O Senhor Deus está para sair do santuário. Ele está quase finalizando a sua obra ali. E o Senhor Deus espera de nós que nós estejamos em contrição de alma, intercedendo uns pelos outros, não guerreando mais, irmãos, mas entendendo a palavra de Deus e o que Cristo está fazendo ali. O amor que Deus derrama no nosso coração não é seu, é dele. Então, quando nós dizemos que não queremos amar, você, na verdade, você não está dando o amor que é seu, você está dando o amor que é de Deus, não é seu. Eu sempre gosto de falar isso para as pessoas, olha, Deus coloca o amor dele em mim e em você. Ele coloca a bondade dele dentro de mim e de você. Ele coloca o perdão dele dentro de mim e de você. E aí ele nos envia e diz assim, agora você vai entregar o que eu te dei. Deus, mas eu não quero dar perdão, mas o perdão não é seu, Leide. Dê aquilo que eu te dei de graça. Dê para as pessoas também, sabe? Então, nós temos querendo reter algo que nem nosso é. Então, a obra de salvação também não é nossa, queridos. Nós precisamos levar ela às pessoas, as pessoas precisam saber que há salvação para elas. Não importa o pecado que elas estejam, que elas cometeram, se é idolatria, se é prostituição, se é droga, se é suicídio, se é pensamento suicídio, né? Depressão, seja o que for. A pessoa fala, depressão não é pecado. Não, talvez o que levou a pessoa à depressão seja um pecado, entende? Não importa, o Senhor Deus ainda está no Santíssimo, intercedendo por mim e por você. Ainda há tempo de nós nos arrependermos, de nós estarmos em oração, de nós estarmos clamando por arrependimento. A Bíblia ainda fala que nós não temos capacidade nem de nos arrepender, gente. Olha que terrível, como terrível nós somos. Deixa eu ler três textos com vocês aqui. No livro de Hebreus, já estamos terminando aqui para depois você sair e fazer seu estudo. Gente, você vai ter que estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser estudada todos os dias e é um assunto de suma importância para mim e para você. É a nossa salvação, isso mesmo. Em Hebreus 4, do 14 ao 16, diz bem assim, ó, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque será que é esse? Não, tô lendo Tiago, gente, espera aí. Tô lendo Tiago, vamos lá para Hebreus 4, depois eu vou ler até Tiago, vou lá voltar naquele versículo, 14. Já fala assim, ó, Jesus é um sumo sacerdote.
Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança, irmãos, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo oportuno é agora. Cheguemos com confiança. Tem um Deus lá que quer nos perdoar. Jesus Cristo está intercedendo em nosso favor. Nós não somos justificados pelo que fazemos, somos justificados pelo que Cristo fez. Não há poder na sua fé, há poder no Deus que você deposita a fé. Entenda isso. Então, aqui também em Daniel 1:8, eu gosto do iniciozinho do texto, que diz assim, ó, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Você sabe da história de Daniel? Eu espero que sim. Se não sabe, corre lá e leia, né? Foram só 4 que permaneceram fiéis aos mandamentos do Senhor numa terra pagã. E ali em Daniel 1:8 diz assim, que ele decidiu no seu coração não se contaminar. Nós estamos em terra pagã. Que você e eu venhamos decidir no nosso coração não se contaminar. Como? Mantendo a mensagem pura do Evangelho dentro de nós. A mensagem do plano da redenção de Deus. E o último texto que eu quero ler com vocês está em Salmos, né? Salmos 77. Gente, é algo tremendo. Algo tremendo. 77, versículo 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? O teu caminho está no santuário. Sabe por que Satanás não quer que eu e você entendamos o santuário? Sabe por que Satanás quer que você e eu desprezemos todo o Velho Testamento e imaginemos que era um ensinamento para aquele povo lá da época? Eu nem entendo por que está na Bíblia. Porque o caminho está no santuário. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele disse que quem é o caminho? Ele. Ele está no santuário. É ele que nos leva ao arrependimento, à confissão. É ele que nos apresenta diante de Deus Pai, limpos pelo sangue dele. Entende isso? É ele que nos ensina o caminho da oração, porque lá também tem incenso. Você sabia que aqueles incensos lá significam as orações dos santos? E isso está na Bíblia. O teu caminho, Senhor, está no santuário. Irmãos, em nome de Jesus, vamos separar um tempo para estudar a palavra de Deus e perceber que o tempo que vivemos é o último momento da história. Quando as coisas começarem já assim, sabe? Porque as coisas estão acontecendo nos bastidores e eu sei que tem muitas pessoas que são estudiosos, que já sabem aí da união do Estado com a igreja, a união das religiões, o povo querendo, clamando por paz, haverá repentina destruição, né? As pessoas ali vão sim se unir para pensarem que era para um bem comum de toda a humanidade. Pense bem aí se você já não está sendo moldado e doutrinado na sua mente de que realmente o mundo precisa se unir, porque o mundo vai de mal a pior, senão vai chegar um tal ano, não vai ter água, não vai ter não sei o que, a poluição e tal. Pense se você já não está sendo doutrinado por isso. Outro dia eu estava andando aí no carro e eu estava ouvindo uma rádio cristã, evangélica, e lá os pastores estavam falando, nos estudos lá deles, né? Nós temos que chegar a um consenso para nos unir para o bem da nação, porque a natureza já está clamando, os rios já estão muito poluídos, vai chegar um tempo que nossos filhos não vão ter nem rios, né, para brincar. Então pense nisso, se você e eu já não estamos sendo doutrinados a aceitar o que há de vir. O Senhor Deus já nos advertiu, o caminho está no santuário. O próximo estudo nós vamos ver a mais séria de todas as advertências, que está em Apocalipse 14. A última mensagem, o último convite antes da volta de Jesus. Essa mensagem será pregada em
todo mundo pelo poder do Espírito Santo, porque nós, seres humanos pecadores que nós vimos aqui, nós não temos condição de fazer isso, né? Reconhecemos nem nosso pecado, então virá o fim. Mas toda a carne movida pelo Espírito Santo, que a Bíblia fala que todo o Espírito Santo vai descer sobre todos, nós vamos estar sob a influência do Espírito Santo para decidirmos de que lado vamos estar. E a mensagem de Apocalipse, que nós vamos estudar no estudo que vem, vai nos mostrar qual é essa decisão e qual é esta mensagem, né? E que eu e você estejamos aí atentos aos sinais de Deus e com comunhão com Deus, porque o Senhor diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Isso mesmo, não basta ouvir, tem que seguir. Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos porque estudamos mais uma vez um pouco da sua palavra e sabemos que é da tua vontade que nós, como seus filhos, venhamos compreendê-la. Em nome de Jesus, dê a compreensão a esse servo, a essa serva do Senhor que vai parar para estudar a tua santa palavra e que o Senhor também continue nos dando alegria, força e fé para continuarmos no caminho estreito. O Senhor diz que o caminho é apertado e são poucos os que se acertam por eles, mas largo é o caminho que leva para a morte. Que venhamos permanecer no estreito e levar muito e muito mais pessoas para o teu reino. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, um beijo grande para vocês e até mais, tá bom?